Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Eurotube, o canal do Centro Europeu no YouTube. E hoje eu estou com um convidado super especial para nós falarmos de inteligência artificial. Estou aqui com o Magno Maciel. Magno, eu não vou falar que você é um especialista em inteligência artificial, até mesmo porque conhecendo, né, um pouco do seu trabalho, eu vejo você como um empresário, vejo você como um empreendedor, vejo você como professor e trazendo o contexto da inteligência artificial para tudo isso, para os negócios. Então, seja muito bem-vindo ao Eurotube, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória. Legal. Obrigado, Ana, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Até eu tenho dificuldade de me definir um pouco, mas o que certamente eu não reivindico como título é de especialista, porque acho que esse tema ele é novo, ele ainda está no início da sua trajetória, e eu acho que a oportunidade que todos nós temos é de começar a entender de que forma que a IA ela se tornará protagonista na nossa vida pessoal, profissional. Então, acho que essa exploração ela está muito no início. E aí um pouco do que eu tenho percebido nas empresas, no meio acadêmico, nas iniciativas que a gente tem levado, é que de fato a capacidade da IA de transformar os processos, transformar a forma como a gente fazia algo no passado e que agora tudo está sendo revisto. Perfeito. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo. E essa foi a minha provocação, né? Porque, sem dúvida, você é um dos grandes especialistas, experts no assunto, né? Falando de Brasil e falando de mundo. Mas se a gente enquadra somente como a questão da inteligência artificial, a gente perde esse propósito muito maior, que é de potencializar, né, qualquer tipo de negócio ou de profissão, né? Então, acho que, antes de tudo, por isso que eu qualifico você como um empresário, né, como uma pessoa que dissemina o conhecimento e entende esse movimento da inteligência artificial para agregar, para amplificar, né, qualquer negócio. E a importância disso é imensa, né? Porque assim, como é algo que ao mesmo tempo é novo, só que é extremamente poderoso, o que a gente não pode deixar acontecer é começar a ampliar o distanciamento. Perfeito. Ou seja, aquilo que a gente até chegou a ver na internet, ou seja, o mundo inteiro foi apresentado à internet em momentos diferentes. A democratização daquela tecnologia ela não foi homogênea. Sim. E a gente tem que evitar a todo custo que isso aconteça. Então, iniciativas aqui como do Centro Europeu de trazer esse conhecimento para os profissionais, porque isso é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Você não necessariamente mais precisa ser um profissional da área técnica para ser alguém que sabe como a IA transforma negócios. Então, essa democratização e levar essa bandeira, eu acho que é algo que eu vejo que a gente tem muito em comum, né, de falar, precisamos fomentar, precisamos levar isso, porque senão o distanciamento cresce muito. Com certeza. E algo bem importante que você colocou é essa questão da democratização, né? Porque hoje se fala em absolutamente todos os lugares da inteligência artificial, mas ainda a um nível muito superficial, né? As pessoas elas ainda não entenderam esse real potencial de impacto, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Acho que o impacto que a IA tem trazido ali, claro, ele não é automático, ele não é tão explícito para a maioria das pessoas, porque ele exige que a gente reflita sobre a forma como nós executamos o nosso trabalho ou as coisas do nosso dia a dia. E nem sempre a gente está tão interessado assim em mudar aquilo que aparentemente já dá certo. É um comportamento humano ser resistente nisso. Sim. Então, é necessário que a gente se provoque. Tem que cutucar a ferida, tem que rever processos, tem que revisitar a forma como você já fazia algo. A história do time que está ganhando não se mexe, eu não sei se ela deveria ser repetida sempre, Sim, porque sim. com IA, talvez o seu game não esteja tão ganho assim, e você vai ter que buscar outras formas de ser mais eficiente. Então, acho que a gente vai ter que estar levemente provocado, né, a começar a olhar para dentro do negócio e falar, peraí, deixa eu ver como é que o meu jurídico está conduzindo os processos, deixa eu ver como é que o meu funil de captação de clientes está conduzindo. O que parecia uma boa forma de atendimento, que dava satisfação, tempo de resposta adequado, o grau de expectativa aumentou muito, a barra está subindo. Perfeito. Então, E tem que daí correr esse é o atrás. grande ponto, né? As pessoas não se preocuparem com a ferramenta
no primeiro momento, mas esse entendimento, né, dos processos, né, Sim. das áreas deficientes ou das oportunidades de crescimento para depois ver qual é a ferramenta que será mais adequada para isso. É que nem diagnóstico médico, eu falo assim. Você não chega no médico e já pede para ele assim, qual remédio eu tomo? Isso é um processo, você tem toda uma anamnese para entender, fazer coletas, ouvir do paciente quais são as dores, qual é a situação, de que forma aquilo se apresenta, para depois validar aquilo com diagnósticos, para que no fim você entre com a terapia, que é o remédio. Perfeito. E o remédio pode ser o original, o genérico, um similar. A ferramenta, a gente deveria estar um pouco mais agnóstico de qual ferramenta usar. E eu concordo com você, a gente tem visto muito barulho, muita preocupação. Poxa, a ferramenta A é melhor do que a B. Ah, mas ontem saiu um modelo que é X% melhor do que o anterior. Isso aqui ele gera uma cortina de fumaça que acaba nos distanciando da questão principal. O diagnóstico, a análise, você ser capaz de desenhar as estratégias, você promover o aculturamento do seu time, dos seus fornecedores e por aí vai, isso é fundamental. A ferramenta, sinceramente, aqui é hoje a número 1, amanhã pode ser a número 2, os recursos estão sendo colocados à prova todo dia, e eu falo que até essa questão de qual é o modelo de IA hoje mais potente, é que nem carro. Não é porque saiu um carro um pouquinho mais potente do que o seu que você vai lá e já troca. Exato. Não é um comportamento Sim. que faz sentido. Então, a gente vai ganhar um pouco de maturidade. A gente vê que as pessoas elas vão dissipando energia, tentando buscar a ferramenta ideal, né, sem entender o problema dela. E cada empresa, cada profissional tem a sua realidade, né, tem as suas variáveis, que são muitas, inclusive. Né? E a partir desse entendimento, desse diagnóstico, que depois você entende como vai ser resolvido em termos de ferramenta. Agora, a beleza do momento que a gente está vivendo hoje é que, quando você olha para a sociedade como um todo, os mais diversos setores, os mais diversos departamentos dentro das empresas e a formação dos profissionais, isso já não é mais um motivo para não aplicação da IA. Sim. Então, assim, você olha desde atividades com uma característica mais produtiva, fabril, por exemplo, o agro, a indústria, a construção civil, transporte, que são aquelas atividades do mundo real, que você fala assim, pô, não é possível que a IA vai ajudar a construir um prédio. Talvez ela não te ajude a levantar os tijolos, mas o que essa empresa que constrói tem em comum com qualquer outra são as operações. Ela tem um financeiro, ela tem um compras, ela tem um RH, ela tem um processo de tomada de decisão, ela tem questões societárias, tributárias. Isso é comum para toda e qualquer empresa. Então, os alicerces dos negócios são muito semelhantes. O que muda é o seu core business final. E a IA ela está presente nessa camada com certeza. Ou seja, independente da área da profissão, a IA realmente pode estar potencializando aí toda a dinâmica do trabalho de qualquer pessoa. Sendo bem sincero, eu tô para encontrar uma área, um segmento ou uma empresa que atua em determinado setor que está completamente imune aos benefícios da IA. Ainda não encontrei e acho que vou me frustrar nessa tentativa. Porque, de fato, ela se tornou universal. Perfeito. E no caso do Centro Europeu, né, como a primeira escola de economia criativa do Brasil, a gente acaba sendo muito questionado, né? Mas espera lá, né? Agora a IA faz fotos, faz vídeos, faz músicas, esse profissional ainda vai ter espaço? Como que você vê, né, como você colocou, outras áreas estão sendo impactadas e não é diferente na indústria criativa. Sim. Qual a sua visão sobre esse perfil profissional? Olha, primeiro que o talento e a criatividade, eles são características tão humanas que ainda que a gente consiga emular isso, o aspecto humano eu acredito que é indelével. Sim. E eu não estou falando isso por opinião, me parece ser verdade, porque a gente olha para trás e a gente já viu essas ondas. Então, desde o design gráfico, quando a gente viu as ferramentas de assistência, as ferramentas de edição, hoje a gente vê recursos muito sofisticados para a criação de conteúdo artificial. Eu falo por mim, eu posso ter à minha disposição o melhor modelo gerador de imagens possível, mas eu não tenho as skills, eu não tenho as visões, eu não tenho sequer o vocabulário para determinar estilo de cena, iluminação, tomadas, roteirizações. Eu não domino isso. Então, todas essas habilidades que são dificílimas de você reproduzir com a IA, elas precisam ter um piloto. Agora, o que também não faz sentido é que esse piloto faça tudo na mão como a gente vinha fazendo no passado. Então, o custo de produção vai diminuir. Aquele designer gráfico que tinha um ticket médio de atendimento, de prestação de serviços, isso vai conseguir ser mais barato. Então, isso é uma boa notícia. Então, a sua produtora, que até então só atendia
grandes players como clientes, poxa, agora você vai poder atender PMEs. Você vai conseguir não só produzir 20, você vai produzir 200, 2.000. Ou seja, porque você consegue escalar, consegue desdobrar com muita mais facilidade. E, de novo, a gente olha para trás e viu isso, né? Assim, quando surgiu a internet, as empresas que tinham sites, você contava na mão. Era a NASA, a Disney, né, as grandes enterprises. Em dado momento, as empresas médias e pequenas falam, puxa, mas eu também tenho que estar presente na internet. Só que isso só começou a ser uma realidade no momento em que o desenvolvimento de plataformas de sites se tornou acessível. Perfeito. E hoje você desenvolve um site de uma forma completamente diferente do que se fazia 30 anos atrás. Você não começa de uma folha em branco e começa a digitar o código linha por linha. Você tem instrumentos que te permitem criar aplicativos, sites de uma forma muito mais fácil. Então isso democratizou. Não matou a função do especialista, ele continua sendo relevante, só que a forma como ele entrega isso, ela é muito mais eficiente do que era no passado. Da mesma forma que as redes sociais deram voz também para os autônomos, para os pequenos empresários, né, para as pequenas empresas, enfim. E a inteligência artificial ela chega da mesma forma também, permitindo maior produtividade, maior escala e competitividade no mercado. Sem dúvida nenhuma. Esse que é o grande benefício. Muito bom. E como que você vê, Magno, agora, então, em termos de conselho ou sugestão para quem está nos ouvindo, qual é o próximo passo, qual é a próxima providência para fazer parte de toda essa mudança? Olha, eu tento sempre provocar as pessoas, e é um pouco do meu dever de ofício, a missão que eu resolvi carregar. Você não pode se manter muito distante desse tema. Quer você goste ou não, independente de quem está nos ouvindo aqui, se já usa a ferramenta de IA, se não usa, se acha que isso vai acabar com o mundo ou vai tornar o mundo melhor, independente da nossa opinião, isso é infreável. Isso está acontecendo. Isso acontece com qualquer tecnologia. Então, dado que isso não vai mais parar, a tendência é só evoluir, cabe a nós, cabe aos profissionais entrar nesse vagão. E aí entrar nesse vagão você precisa ser curioso, você precisa ser ali investigativo, você precisa estar antenado com esse tema, você precisa se formar, Imagina hoje um profissional que não domina informática. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Você está completamente excluído, marginalizado do mercado de trabalho se você não dominar como usar uma máquina, um computador. Tudo bem que no começo da informatização as pessoas até colocavam isso nos seus currículos, né? As pessoas colocavam lá, sou avançado em Windows. Ninguém nem fala mais isso hoje. Então, o fato, eu acredito que a IA, nós vamos passar pela mesma tendência. Hoje, você ainda até coloca isso como um diferencial. Em pouquíssimo tempo, isso vai ser obrigatório. Perfeito. Nem vai valer a pena você colocar no currículo. Presume-se que você vai saber isso. Se você não souber, você está completamente excluído. Ou seja, aquela frase que está sendo falada com muita frequência, né? Não é que você vai ser substituído, né, por uma máquina, pela IA, mas por alguém que realmente tem domínio sobre essa técnica, sobre essa ferramenta. Né? E muito rápido. E muito rápido. Acho que é diferente de tudo que aconteceu nas outras revoluções, essa velocidade com que a IA está vindo. Né? Eu falo que o motor do avanço de uma tecnologia é o quanto de eficiência ele promove. A gente vive no mundo capitalista, ou seja, resultado na linha final ali do Excel do negócio, não tem nada que mova o mercado mais rápido do que isso. E como a gente já está vendo esses resultados surgirem, isso ganha muita velocidade. Ou seja, é hora de estudar, todo mundo entender que precisa desenvolver esse olhar, esse aprendizado, seja um profissional autônomo, seja uma empresa de pequeno ou de grande porte, é um movimento que vai acontecer em todas as áreas. Não tenho dúvida, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Pessoal, ficamos aqui com o Magno, né? Tivemos essa conversa para abrir um pouquinho mais a visão sobre o momento da inteligência artificial, né? E não dá para falar de futuro aqui, né? Nós estamos falando puramente de presente, né, Magno? Isso aqui não é futurologia, não é cartomancia, não é bola de cristal. Os sinais são evidentes. A gente está vivendo esse mundo hoje. Exatamente. Então, vamos seguir em frente, vamos ver isso. Magno, muito obrigado pela conversa. Valeu. A vocês que estão nos escutando, muito obrigado. Quem ainda não segue, né, o canal do Centro Europeu, Eurotube, é só nos acompanhar para os próximos episódios. Até a próxima.